Que a graça e a paz de Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã. Espero que vocês estejam bem, logicamente na medida do possível. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas e nós estamos estudando a respeito dos profetas conhecidos nas Escrituras Sagradas como os profetas menores, né? Estamos estudando a respeito desses homens chamados por Deus, ao qual nós falamos na lição anterior. Quem eram esses homens, né? Como eles eram reconhecidos? E chegamos a citar que eles eram reconhecidos como homens de Deus, eram reconhecidos como homens piedosos, homens que tinham uma comunhão profunda, íntima e verdadeira com Deus. E também chegamos a citar que eram homens que carregavam consigo a instrução divina para o povo, trazendo consigo as suas profecias. E hoje nós vamos estudar um pouco a respeito do contexto histórico dos profetas. O texto que eu quero dividir com você nessa oportunidade está localizado ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que diz assim: estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos essa esperança. Qual que é o alvo da nossa lição de hoje? O alvo da nossa lição é mostrar a importância de se conhecer o contexto das profecias para uma melhor compreensão de sua mensagem e relevância para nós hoje, tendo em vista que o tema geral das abordagens que nós vamos fazer dominicalmente tem a ver os profetas de ontem falam hoje. Dentro da leitura das Escrituras Sagradas, nós constatamos, não só eu, como muitas pessoas, e você também que ia ler, que o nosso Deus é o Senhor da história, o Senhor soberano, e nada foge do controle de suas mãos. Ele dirige o desenrolar dos acontecimentos como um instrumento dos seus eternos propósitos. Quando nós olhamos aí as figuras dos historiadores, dos arqueólogos, por mais que eles sejam pessoas ou se mostrem como pessoas céticas, eles fazem dos registros bíblicos o seu caminho ou a sua bússola, na busca de preciosas descobertas. Então até nisso nós vemos aí a ação e a intervenção divina na história, já que tais descobertas acabam ampliando a visão do contexto bíblico, facilitando também o aprendizado da Bíblia, o aprendizado das Escrituras Sagradas. Então aqui, ao estudarmos sobre a vida e mensagens desses homens, desses profetas, devemos tecer como pano de fundo tanto o contexto social em que eles viviam, a cultura, o contexto cultural, econômico e também o contexto político, como narrativa inspirada também. Dessa forma é que nós com certeza estudaremos com melhor proveito até esses 12 últimos profetas do Antigo Testamento, conhecido como os profetas menores. Nós vamos dividir essa lição em duas etapas, tendo em vista que ela tem um bom conteúdo, e hoje nós vamos falar sobre o contexto histórico de alguns deles, citando aí pelo menos 6. E o primeiro ponto da lição vai falar justamente sobre os tempos da dominação de um império extremamente conhecido nas Escrituras e citado muitas vezes como inimigo do povo de Deus, que era a dominação da civilização assíria. Mas antes da civilização assíria, nós também temos a civilização egípcia, muito conhecida não só pelo poder bélico que essas civilizações antigas tinham, mas o poder científico também, tendo em vista que a ciência egípcia ela é muito conhecida e citada. Então, a civilização egípcia ela dominou o mundo antigo por um longo período, e no seu período e momento de apogeu, de grandeza, de grandiosidade, ela foi usada por Deus também como uma espécie de berço da nação israelita.
Por quê? Não sei se você vai se recordar de um personagem chamado José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José, pelo fato de ter sido vendido, ele foi parar no Egito e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, sendo governador do mesmo, quando ele pôde ali dividir com o faraó uma interpretação por parte de Deus, logicamente, dos seus sonhos. Então ele se tornou a segunda figura mais importante dentro do império e da civilização egípcia. Então, tendo em vista que o mundo estava passando por um momento extremamente difícil e delicado, de ruínas, então José vem e traz não só o seu pai, como também os seus irmãos, para morar com ele e fazer parte também dessa civilização, né? Então, ali o povo israelita, o povo hebreu, cresceu, se disseminou, se desenvolveu e foi crescendo absurdamente na medida do possível e se tornando um povo extremamente poderoso, forte, porque era o povo de Deus. Então entrou ali um faraó que não conhecia ou desconhecia, ou talvez até conhecia, né? A história de José e quem era ele. E ficou amedrontado com o empoderamento, ou talvez o crescimento desse povo, e pediu para que de alguma maneira esse povo se tornasse escravo do povo egípcio. Justamente porque o crescimento era tão notório e absurdo, e era um povo muito forte, que estava trazendo um pouco de desconforto para o faraó. O faraó então pede para que esse povo seja abrigado, não como moradores do Egito, mas como escravos daquele povo. Então, a gente percebe aqui, no seu apogeu, a civilização egípcia, então, ela foi usada por Deus como um berço para a civilização israelita. Mas o Egito, a despeito da sua glória, da sua grandeza, da sua ciência, acabou também sucumbindo à dominação do outro império conhecido como Império Assírio, né, que conquistou muitos territórios naquela época, que conquistaram os territórios desde a Mesopotâmia até ao norte da África. Assim, Deus puniu quem? O Egito, os opressores de Jacó. Mas o Senhor também disciplinou, né, Israel e Judá, que era o reino do norte e o reino do sul, pelas mãos dos assírios, devido a alguns comportamentos que surgiram no povo. Tais eles são a apostasia, que é o desvio da verdade, a idolatria, que é a inclinação para outros deuses, que nós víamos constantemente isso dominando o povo hebreu, e também o abandono à aliança que Deus havia feito com o seu povo. Então, nesse contexto, surgiram o quê? Mensageiros do Senhor, homens que eram conhecidos como profetas, conclamando o povo a que se arrependessem, mostrando-se que a ascensão dos assírios viera como extensão de seu próprio braço, da sua própria disciplina, caso não houvesse arrependimento por parte do seu povo. Então, quem são esses mensageiros? E quem foram eles dentro desse período? Nós vamos falar de 6 deles inicialmente nessa lição, nessa primeira parte dessa lição. O primeiro é Oséias, que sentiu na sua própria pele a sua própria mensagem. Ele atuou no Reino do Norte, no governo de Jeroboão II. Não bastasse termos Jeroboão I, que foi um péssimo governante, o segundo foi a versão atualizada da maldade do primeiro, né? Israel vivia um período de acentuada prosperidade material naquela época, mas de uma vergonhosa falência espiritual. Então isso aí até nos mostra que uma acentuada prosperidade material não é sinônimo de uma espiritualidade saudável. Nem sempre ter muitas coisas mostra-se ser de fato alguém que seja abençoado e ter uma relação próxima e íntima com Deus. Então, naquele período, Israel cresceu, se desenvolveu, teve essa acentuada prosperidade material, mas se envolveu
com uma decadência e uma falência espiritual. Então, poucos anos após as suas advertências, os assírios acabaram invadindo e também deportando os israelitas. Quem é o outro mensageiro desse período? O primeiro nós citamos Oséias. O segundo é Joel, conhecido muito pelo profeta que trouxe a profecia dos gafanhotos, né? Mas também um profeta conhecido nas Escrituras que predisse a respeito do Espírito Santo, profecia essa que se cumpriu ali em Atos, no capítulo 2, sobre a descida do mesmo, né? Joel, então, ele profetizou durante a infância de um rei chamado Joás. As suas profecias tiveram como base um devastador enxame de gafanhotos ocorrido aos arredores de Jerusalém, que era o Reino do Sul. Então, nesse contexto, estava ali se formando uma espécie de barril de pólvora, né, próximo à Palestina, que era justamente o envolvimento do império, esse império que destronou o Império Egípcio, que era o Império Assírio. Então, na visão de Joel, o ataque dos gafanhotos viera como uma espécie de alerta divino para os acontecimentos vindouros, os acontecimentos futuros. Um outro mensageiro desse período foi o profeta conhecido como profeta Amós, né? Como nós já citamos na semana passada, um homem simples, um boiadeiro, que saiu de uma espécie de vilarejo no interior de Judá, que era no Reino do Sul, e foi enviado justamente para apregoar a sua mensagem no Reino do Norte, em Samaria. Uma cidade que, infelizmente, marcada também pelo pecado da imoralidade e também pela luxúria. E em Betel, que era totalmente voltada à idolatria. Um outro mensageiro desse período, desse tempo, era o conhecidíssimo profeta Jonas, conhecido como profeta fujão, né? Mesmo sem saber as reais intenções de Jonas em relação a essa atitude de ter tomado uma direção totalmente diferente e oposta à vontade de Deus. Às vezes classificamos Jonas como fujão, mas não entendemos o contexto, né, do seu tempo e o porquê dessa fuga, de não querer, em hipótese alguma, que Nínive tivesse um destino totalmente diferente da qual ele estava se dirigindo para ela. Então, Jonas, ele foi um mensageiro a contragosto, em terra inimiga, porque Deus o enviou aonde? A Nínive. E Nínive era a capital do Império Assírio, que muitas vezes dominou o povo de Israel. Então, Jonas se sentia totalmente acuado, Jonas se sentia totalmente inconformado e desconfortável em relação a ter que ir a Nínive e justamente trazer uma mensagem de arrependimento para aquele povo, porque aparentemente Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Então o episódio ocorreu provavelmente durante o reinado de Assudã III, né? Nos anos de 771 a 754 a.C., quando ocorreram duas grandes epidemias naquela época. Uma delas foi o eclipse total do Sol, né, o que poderia ter sido como uma espécie de indícios do juízo divino, preparando com isso o povo para que o ministério de Jonas houvesse também uma espécie de genuíno arrependimento. Um outro mensageiro dessa época, dentro desse período, foi o profeta Miqueias, que atuou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, sobre também Judá, que era o reino do sul. Então Jotão ele foi um bom rei, mas ele infelizmente não conseguiu afastar o povo da idolatria. Como eu disse anteriormente, o povo ele tinha uma inclinação muito grande
a ser um politeísta. O que é um politeísta? É alguém que adorava mais de um Deus. Então a idolatria era muito comum naquela época. E Deus, justamente quando fez um convite a Abraão, era justamente para tirá-lo desse contexto. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para um lugar que eu te mostrarei. Então Deus sempre quis tirar o povo dentro do contexto de idolatria. Naquela época era comum isso, essa questão da idolatria. E quando falamos em idolatria, levando em consideração o Antigo Testamento, estamos falando justamente da inclinação do povo em relação a outras divindades. Se levarmos em consideração os dias de hoje, nós podemos também entender idolatria de uma forma totalmente diferente. Porque tudo aquilo que tira de Deus a sua centralidade na nossa vida pode se tornar um ídolo. E nós podemos muitas vezes estar praticando a idolatria e não estarmos percebendo. Então tudo aquilo que tira o lugar de Deus como centralidade da nossa vida, como sendo aquele que encabeça a nossa lista de prioridade, pode estar sendo um ídolo na nossa vida. Nós podemos estar etiquetando ele como uma espécie de algo extremamente importante e relevante para o nosso ser e desconsiderando quem Deus é. Então a gente percebe que Jotão foi um bom rei, mas ele infelizmente não conseguiu afastar o povo do contexto da idolatria. Acás foi um rei mau e infelizmente se aliou aos assírios após terem deportado o povo israelita. É aquela famosa frase, né? Se você não pode com ele, junte-se a ele. Infelizmente foi justamente isso que Acás acabou fazendo. Ezequias, né, conquistando a simpatia de Deus, pôde resistir vitorioso ao cerco de Jerusalém por Senaqueribe em 701 a.C. A mensagem profética de Miqueias, então, ela era de juízo, provocado pela infidelidade à aliança estabelecida com o Senhor. Uma das coisas sempre percebemos na leitura do Antigo Testamento é o povo não levando em consideração a importância da aliança que Deus havia feito consigo mesmo, com o seu povo, né? Então, um outro mensageiro nesse tempo, né, que foi importante nesse tempo, foi a figura do profeta Naum, que surgiu justamente para anunciar os juízos aos ninivitas. Deus usou Jonas com a finalidade de levar o povo ao arrependimento. Naum já vai com uma mensagem totalmente diferente, para anunciar os juízos aos ninivitas. Porque essa geração foi uma geração que não se preocupou com o arrependimento, não se preocupou em criar um vínculo, uma relação com o Senhor, né? Diferente da geração anterior, ao qual Jonas foi usado por Deus para levar a sua mensagem de arrependimento e teve êxito, né, na sua mensagem. Então, nesse contexto, nós já vemos diferente. Naum, o profeta Naum, já surgiu para anunciar o juízo aos ninivitas. Mas de um século após, então, Deus tê-los poupado, por intermédio de Jonas, como eu falei, a situação do povo já muda totalmente, né? Aquela geração havia se convertido, havia se arrependido com a mensagem. Mas uma coisa que os seus filhos não se preocuparam foram de ter criados no temor do Senhor essa geração posterior. E tornaram-se ainda mais orgulhosos e cruéis que seus pais. Então, em 612 a.C., Nínive foi completamente destruída. Daqui também a gente pode tirar uma lição para a nossa vida. Às vezes nós falamos muito dessa geração atual, pelo descomprometimento, pela atitude de ignorar muitas vezes coisas que são tão importantes para a nossa vida. Mas não percebemos a importância que nós temos de alicerçá-los no conhecimento que nós temos como geração anterior. As gerações posteriores só serão melhores, acredito eu, se nós nos preocuparmos em orientá-los, em alicerçá-los com o conhecimento de Deus. Então fica aqui essa primeira parte dessa aula que fala sobre o contexto histórico desses mensageiros chamados profetas. Na próxima aula nós daremos continuidade falando sobre o contexto, levando em consideração os outros profetas conhecidos como os profetas menores. Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja
e que você tenha um final de semana de paz e de bênçãos, e usufrua desse conteúdo que nós podemos dividir nessa oportunidade para refletir que de fato os profetas que falaram ontem continuam falando no dia de hoje, porque a palavra de Deus atravessa todas as gerações e todos os tempos, trazendo a mensagem genuína e verdadeira do divino. Que Deus te abençoe.